Nossa segunda palestra será ministrada pela doutora Fernanda Werner, fisioterapeuta pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, especialista em oncologia pela Liga Paranaense de Combate ao Câncer, possui título em fisioterapia oncológica pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia, docente da pós-graduação em Saúde da Mulher, fisioterapeuta do Hospital Universitário Cajuru, fisioterapeuta do Hospital Erasto Gettner e Erastim, com a palestra de tema Câncer de colo uterino, abordagem fisioterapêutica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada a todos. Então, vamos falar um pouco sobre câncer de colo de útero e a abordagem fisioterapêutica. Bom, para começar... Doutora Fernanda, seu microfone está desligado. Oi? Deixa eu tentar aqui. Bom, para começar... Está desligado. Está desligado. Ligou? Sim. Deu certo? Oi. Agora foi. Foi? Então tá. Foi. Desculpa. Estão conseguindo ouvir bem? Dá para acompanhar? Agora está bem. Tudo certo? Então, vamos lá. O câncer de colo de útero, ele é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão. Ele compromete o tecido subjacente e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Ou seja, ao invés da célula ter a sua divisão normal, ela tem uma mutação genética ocorrendo divisões dessas células, transformando numa neoplasia, no câncer. A incidência do câncer de colo de útero é de 570 mil casos novos por ano, é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres e é a terceira localização primária de incidência. Os tipos histológicos são o carcinoma epidemoide e o adenocarcinoma. O carcinoma epidemoide corresponde em torno de 90% dos casos, enquanto o adenocarcinoma apenas 10%. É um tipo mais raro. Ambos podem estar ou não relacionados ao papilomavírus humano, que é o HPV. 70% dos casos estão relacionados a esse vírus. O estadiamento, ele vai de 1 a 4. Essas classificações são elas que vão ser responsáveis para identificar qual será o melhor tratamento para cada paciente. Se vai envolver cirurgia, a quimio ou a rádio, ou elas associadas. Sendo que o estadio 1 é o inicial, né, que é o menor, e o estadio 4 já é estágios mais avançados com metástases. Aqui uma imagem é de uma colposcopia. A gente consegue ver que aqui um colo normal, com uma lesão de baixo grau, uma lesão já de alto grau, aqui a gente poderia dizer que são HPV, né, e o câncer já desenvolvido. Quais são os fatores de risco? O HPV-16 e o HPV-18, que são os malignos, como eu já citei para vocês, 70% dos cânceres cervicais. 80% das mulheres sexualmente ativas irão adquirir ao longo de suas vidas. Ela é transitória e regride espontaneamente entre 6 a 2 anos após a exposição a esse vírus. Porém, alguns fatores vão estar associados, como a imunidade, a genética e o comportamento sexual. Eles podem interferir ou não na regressão ou na persistência dessa infecção e também na progressão para lesões percussoras do câncer. Normalmente, quando a nossa imunidade cai, é que as lesões do HPV irão aparecer, tá? E o comportamento sexual, por quê? A genética, né, que envolve todo o nosso organismo, e o comportamento sexual. Porque a gente pode tratar, porém, entrando em contato com esse vírus, constantemente as novas lesões vão se desenvolver. Então, não adianta tratar e continuar tendo contato com o HPV. Outros fatores: hereditariedade, o tabagismo, histórico sexual,
Multipariedade, isso é... Algumas pessoas até perguntam, é um mito, é uma realidade, muitos ou não parceiros? Sim, é uma realidade, porque quanto mais parceiros, mais chances de ter contato com esse vírus. Contraceptivos orais e a idade. Tá? A idade, há 30 anos, acima de 30 anos é o pico, né? Onde aparecem mais pacientes. Porém, 45 a 50 anos é o maior número de pacientes que apresentam câncer de colo de útero. Os sinais e os sintomas. É aí que a gente tem que ficar bem atento, porque o desenvolvimento é lento e sem sintomas em fase inicial. Então, a mulher tem que estar em constante avaliação dela mesma, né? E sempre em rotinas de consulta. Por quê? O desenvolvimento é lento e sem sintomas em fase inicial. E é a fase inicial onde o tratamento será mais leve, né? Já podemos apresentar sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal. Essa secreção, ela tem odor e ela é a gente tem nossa secreção normal, vaginal, mas tem, na parte do câncer de colo de útero, tem um odor fétido, tá? E com diferença, ela pode estar esverdeada, mais amarelada, tá? Tem que estar sempre em consulta. E dor abdominal associada com queixas urinária ou intestinais, nos casos mais avançados. Né? Então, nesse caso, quando apresentou já dor abdominal, já está em um estadio muito avançado. O diagnóstico é através da anamnese, exame físico geral e ginecológico, citopatologia, que é o mais realizado, que é o Papa Nicolau, a colposcopia, tá? Se tem alguma lesão, se é identificado alguma diferença na citopatologia, a colposcopia é indicada, tá? Se na colposcopia aparece alguma outra lesão, a biópsia, ou se não a conização, tá? Aqui, a colposcopia é através do microscópio, o ginecologista vai avaliar a lesão. Se essa lesão tiver aspecto maligno, vai ser solicitada uma biópsia. A biópsia é retirada um pedaço dessa lesão e mandado para análise. Se for, pode fazer uma conização. O que seria? É uma retirada dessa lesão e é em forma de um cone mesmo. A prevenção é a vacina contra o HPV. Já tem a vacina, postos de saúde estão realizando. Quanto mais cedo realizar a vacina, melhor. Se conseguir realizar essa vacina antes de ter relação sexual, é o mais apropriado, tá? Porém, se já teve e a ginecologista indicar, você pode sim estar realizando a vacina contra o HPV. É indicado pelo menos até os 25 anos. Realizar exames periódicos, como eu citei, o desenvolvimento é lento, né? Então, esses exames periódicos, eles vão ser responsáveis por encontrar o câncer de colo de útero em fase inicial. Uso de preservativos, que está totalmente relacionado com o HPV, e o tabagismo, né? Evitar não fumar, né? Que a gente sabe que o tabagismo reduz a nossa imunidade, então nos deixa mais suspensos a ter o vírus HPV. Quais são os tratamentos do câncer de colo de útero? Cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Podem estar associados, realizar químio e rádio antes da cirurgia, depende do estadiamento que esse câncer vai estar, tá? Para daí solicitar quais vão ser os tratamentos. A cirurgia, a mais comum é a esterectomia, que é a remoção do útero. Aqui tem uma tabela, tá? Que eu não vou passar ela toda para vocês, mas ela vai estar disponível se alguém quiser consultar. Mas temos a esterectomia simples, né? A esterectomia radical modificada e a esterectomia radical. A traquilectomia simples e a radical são estágios mais iniciais. As esterectomias já em casos mais avançados. Aqui vai dizer se remove ou não o útero, ovários, o colo uterino,
a margem vaginal, ureteres, ligamentos intersacrais, bexiga e reto. Cirurgias e suas complicações. É aqui que o fisioterapeuta também tem que estar bem atento, porque as cirurgias podem trazer, vocês viram aqui nesse gráfico, em toda a região que a cirurgia vai estar, durante a cirurgia pode estar removendo, mobilizando, mexendo, e principalmente ligamentos, e toda essa musculatura, e temos toda uma musculatura que sustenta todos esses órgãos. Então, quais serão as complicações? Alterações no sistema urinário, anorretal e genital. Podemos ter um prolapso genital, incontinência urinária de esforço e linfedema de membros inferiores. O prolapso, ele não tem mais a sustentação para segurar todos os nossos órgãos. Então, ocorre esse prolapso. E o linfedema de membros inferiores, que durante as cirurgias pode ou não realizar o esvaziamento inguinal. Tudo depende da malignidade e se se o linfedema, se tiver um linfonodo sentinela que é retirado, se ele for maligno, é realizado, então, o esvaziamento inguinal, tá? Que mais tarde pode ocasionar em linfedemas e membros inferiores. A quimioterapia. A quimioterapia é o tratamento com quimioterápico que atinge tanto células normais quanto as neoplásicas e afeta principalmente as células de reprodução rápida, como as da medula óssea, da mucosa intestinal e dos folículos pilóticos. A principal para câncer de colo de útero é cisplatina, tá? Ela é aplicada por infusão endovenosa contínua e trata-se de uma droga ciclocelular não especificada que produz ligações cruzadas no DNA e inibe a sua síntese. Ela provoca efeitos colaterais como mielodepressão, náuseas e vômitos severos, neuropatia periférica, a ototoxicidade, nefrotoxicidade e a fadiga. E eu vou salientar aqui para a fadiga, que todas as pacientes que realizam quimioterapia vão apresentar essa fadiga e temos que orientar que não é porque ela está cansada ou apresenta essa fadiga que ela deve ficar sempre em repouso. Pelo contrário, temos que sempre estimular essa paciente a ter uma atividade física, a realizar a fisioterapia para evitar essa fadiga que a quimioterapia vai estar trazendo, tá? E a radioterapia, que é a radioterapia, a utilização é uma radiação ionizante. A radioterapia atua no DNA das células, impedindo-as de multiplicar, induzindo sua morte direta por apoptose. As células normais também sofrem danos em seu DNA. Contudo, possuem possibilidade de reparo com maior eficiência do que a célula maligna. Ela pode ser pela teliterapia, que é a radioterapia externa, que é o que a gente normalmente conhece, e em câncer de colo de útero, a braquiterapia, tá? Que é um dispositivo intravaginal e a mesma radiação que pode ocorrer aqui na teliterapia externa, né? Ela vai na braquiterapia. E quais são as complicações disso? Os efeitos colaterais específicos do tratamento radioterápico estão associados à região do corpo em que a radiação é aplicada. No colo do útero pode ocorrer diarreia e disúria reversíveis, amenorreia, que vai ficar permanente, tá? Retites, dor e dificuldade ao evacuar ou cistites actínicas que provocam disúria hematura, incontinência urinária. E a braquiterapia, a principal complicação é a estenose de canal vaginal. Tá, falei um pouquinho, tá? Mas para conhecer, para a gente poder entrar na abordagem fisioterapêutica. Quando que a fisioterapia vai começar a atuar com essas pacientes? Então, a resposta é o mais precoce possível, porque teve o diagnóstico, alguns médicos, principalmente, já encaminham essas pacientes para a fisioterapia. Por quê? Porque sabem de todas essas complicações que a cirurgia, ou a rádio, ou a quimio, todos os tratamentos vão trazer algum tipo de complicação, principalmente eles associados, não é? Então, o mais precoce possível, essa paciente tem que chegar até nós. Qual vai ser o nosso objetivo? Então,
desde a prevenção, manter e restaurar essa paciente, certo? Como que vamos fazer em relação à prevenção? Né? Orientação a essas pacientes, sempre está orientando elas a conhecer o seu corpo, a se tocar, né? Identificar locais de dor, orientar elas às atividades físicas, orientar ela a estar realizando todos as precauções, né? Então, a gente pode pegar ela lá no início com essa abordagem, tá estimulando elas a realizar essas orientações, para que durante e pós-tratamento a gente consiga um melhor resultado do nosso tratamento. E aqui entra uma parte principal, né? Para tratar essa paciente, precisamos que uma avaliação, um exame físico de cada uma, tá? Porque individualizar cada paciente. Nem todas as mulheres vão chegar com a mesma disfunção ou vão chegar com a mesma queixa. Vão ter várias pacientes de diferentes formas, com diferentes queixas. E, assim, algumas mais abertas ao tratamento, outras mais quietas, mais reprimidas, não vão contar, e aos poucos a gente vai identificando o que tanto está incomodando durante o tratamento. Então, a avaliação e o exame físico são principais para a gente ter um tratamento fisioterapêutico diferenciado para cada paciente, tá? Nessa avaliação, aqui, o nome, a idade, o diagnóstico clínico, a classificação do tumor, o estadiamento em que ele se encontra, cirurgia, já realizou, não realizou, em que momento ela está chegando para a gente? Ela tem incontinência urinária? Ela usou sondas? Fez rádio, fez braque, quais foram os tratamentos? Quantos dias de sonda? Comorbidades associadas que vão interferir, tá? A história da moléstia atual pregressa, a queixa principal, a perda, se for incontinência urinária, a causa. Quanto ela pede? Ela pede ao esforço, ela pede ao repouso, quantas vezes por dia, existe sangramento, existe desúria, hematúria, dor, ela usa forros, não usa fraldas, número de trocas, tá? Quantidade perdida, isso tudo, tem algumas pacientes até que conseguem pesar o quanto elas perdem nessa incontinência, outras já não conseguem, porém vai me passar quantas vezes elas trocaram a fralda, se foi em jato, se foi gotejamento, quais foram como que ela teve essa perda, tá? O tipo da perda, desúria hematúria e os problemas associados. Algumas vão vir com alguns problemas do tipo, não consigo ter relação sexual, não consigo mais ter até mesmo orgasmo, tenho dor. Essas queixas vão vir até você e você vai ter que saber manusear essa paciente para quê? Para que na avaliação ela já não fuja do nosso tratamento, tá? A inspeção, talvez não seja num primeiro momento que vocês consigam fazer essa inspeção com a paciente, porque algumas já estão em idades de 45, 50 anos, 60, é difícil ela chegar num primeiro dia para você e deixar com que você faça toda uma avaliação. Por incrível que pareça, ainda existe um pouco disso, esse preconceito, né, porque acaba sendo. Mas essa inspeção vai identificar, a gente vai conseguir identificar se ela tem ou não, durante a palpação, se ela tem ou não contração, se ela tem força, a performance dessa força, se ela tem endurance, sensibilidade, tá? E tudo isso vai me direcionar para o melhor tratamento. Mas se você não consegue numa primeira avaliação, através de perguntas, você pode estar buscando dela. Consegue, está tendo estenose, está fechando o seu canal vaginal, você tem dor? Doutora, está fechando, eu consigo passar um dedo, 2 dedos. Então, ela vai estar te relatando isso, tá? E com o tempo, ganhando a confiança dessa paciente, você também vai conseguir fazer essa inspeção, que é de extrema importância. E
como seriam os tratamentos? Bom, orientações sobre anatomia pélvica e distúrbios sexuais, educação comportamental, consciência corporal, desensibilização vaginal e massagem perineal. Opa, a língua está enrolada hoje. Reeducação da musculatura do assoalho pélvico, tá? Então, essas orientações sobre anatomia, poucas sabem quantos músculos temos no assoalho pélvico. E a partir do momento que a gente relata, elas levam um susto, né? Algumas, nossa, tudo isso, né? E contar para elas que toda essa musculatura segura os nossos órgãos e nos ajudam a manter a incontinência, controlar o xixi, a manutenção de vida sexual ativa para poder estar realizando sem dor, né? E essa educação comportamental, é muito difícil a gente estar, num primeiro momento, passando tudo isso para elas. Então, algumas coisas elas vão estar se assustando, enfim. E quando você passa sobre a educação comportamental, a consciência corporal, o se tocar, se conhecer, se olhar no espelho, ver os locais mais sensíveis do corpo, né, dessa região, da região íntima para elas, é de extrema importância. Tá? Então, tudo isso a gente vai estar orientando e mostrando. E essa reeducação da musculatura do assoalho pélvico e dessensibilização e a massagem são um dos tratamentos que mais dão resultado. Então, vamos lá. Vamos agora falar bem do tratamento. Para iniciar o tratamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer com essa paciente, como eu disse, as orientações, ensinar ela a conhecer o seu corpo, ok? Conheceu, né? E isso vai ser, não vai ser um dia, 2 dias, vai levar algum tempo. Então, elas vão vir com novidades, com coisas que, nossa, descobri que, né? E nós vamos estar analisando tudo isso. E, assim, o primeiro passo, vamos ter que ensinar essa paciente na respiração, na concentração, na centralização, tá? Controle, né? Os exercícios do Pilates ajudam muito, mas aqui eu vou focar no assoalho pélvico. Então, essa respiração, puxa o ar, na inspiração, relaxa a musculatura do assoalho pélvico e na expiração vai estar contraindo. É muito difícil estar realizando. Eu acho que se vocês sentados em casa, tenta. Puxa o ar relaxando e quando solta, expira, contrai toda a musculatura de assoalho pélvico. E é contrair a musculatura do assoalho pélvico. Não é contrair o bumbum, a perna, o abdômen, contrai tudo, menos o assoalho pélvico. Então, tudo isso a gente vai ter que estar transmitindo para essa paciente. E é difícil. Nós que temos uma conscientização corporal, se a gente não fizer diariamente, no primeiro momento, quando agora vocês forem realizar, vocês não vão conseguir, tá? Então, assim, existe uma concentração. E se ela está com vergonha, no primeiro momento já não vai conseguir. Então, vamos lá. Primeiro dia, vamos foca na respiração e na tentativa dela contrair essa musculatura. Se ela não conseguir, persiste nessa respiração até que ela consiga. Porque não adianta a gente realizar e falar contrai, e ela não está contraindo, e a gente achar que está tratando. Então, tem que avaliar bem a paciente, tratá-la individualizada e ver se ela está conseguindo fazer essa respiração associada a essa contração, tá? Aqui, falando um pouquinho mais da musculatura do assoalho pélvico, né? Temos aí 11 a 13 músculos do assoalho pélvico. E os principais, o que vai é o nosso diafragma pélvico, tá? O que vai sustentar é o músculo pulvococcígeo, o músculo iliococcígeno e o pulvo retal. Esses 3 músculos têm que se manter forte para que não tenha aquele prolapso, tá? Esse é o nosso diafragma pélvico. É ele que sustenta, ele que ajuda a manter essa continência, né, urinária, não ter a incontinência, ajuda a sustentar toda a musculatura de assoalho pélvico. Aqui, falando do tratamento. Depois que aprendeu a respiração,
que aprendeu a contração, vamos associar, então, elas a realizar movimentos, né? Aqui, como ponte bipodal, puxa o ar, sobe, solta o ar, contrai e desce. Vê como é difícil, são coisas associadas, né? Mas o que acontece? Se ela não realizar esse movimento, ela não vai estar treinando as outras musculaturas que são acessórios, musculatura abdominal. Na expiração, quando realizamos a expiração, estamos ajudando a nossa musculatura de assoalho pélvico, porque eles também fazem a sustentação. Então, aqui no primeiro momento, ela pode fazer o exercício deitada, concentra na respiração, na contração, tá? Logo após que aprendeu, vou dificultar um pouquinho. Inspira, relaxa a musculatura, sobe o quadril. Expira, desce musculatura e contrai musculatura do assoalho pélvico, associando com exercícios, com os movimentos. Depois disso, o paciente aprendeu, vamos estar tratando ela com bola, né? Pode estar deitada, sentada ou em pé. Temos que associar, porque essa incontinência que ela vai ter, ela vai ter ao esforço ao subir e descer uma escada. Então, eu tenho que treinar ela. Ao tossir, ela vai ter escape, então ela tem que aprender a contrair durante essa tosse. Eu vou realizar com elas alguns movimentos e alguns exercícios que, nossa, mas espera aí, eu preciso tossir e contrair ao mesmo tempo? Sim, tá? A gente precisa reeducar essa musculatura conforme os nossos hábitos de vida diárias, né? Aqui, com bola, puxou o ar, relaxa, solta o ar, contrai toda a musculatura de assoalho pélvico e aperta a bolinha. Mesma coisa, vou deambular, vou caminhar, puxo o ar, na expiração, contrai musculatura de assoalho pélvico e deambula com uma bola no meio da perna, comprimindo. Realizar esse exercício é um pouquinho difícil, sabe? Então, a paciente consegue realizar se tiver uma conscientização corporal. Aqui, como eu falei para vocês, eu vou realizar exercícios associando com subida e descida de escada, de rampa, porque é aí que ela vai ter a incontinência. Bola, dissociação de quadril, tá? Antero e retroversão. Senta e levanta de uma cadeira. Todos esses exercícios associados com os hábitos de vida que ela tem, né? Outra coisa que vamos estar utilizando. FES, normalmente é a corrente que eu acabo utilizando com as minhas pacientes, que são a né, a eletroterapia, para quê? Para estar estimulando também o assoalho pélvico, essa contração. Mas não adianta eu colocar eletro se a minha paciente não souber realizar a contração de assoalho pélvico, né? Porque durante todo o fortalecimento, ela tem que ter a conscientização e tentar contrair essa musculatura. Então, o principal disso tudo é ela ter essa contração, ela ter essa conscientização. Aqui, o massageamento vaginal, o automassageamento. Lembra que eu falei da bracterapia? A bracterapia é a principal complicação e é a maior queixa das mulheres que realizam a bracterapia, que é a estenose de canal vaginal, né? Essa estenose, esse fechamento, elas acabam não conseguindo ter relações sexuais. Então, para uma mulher casada, uma mulher nova, todas as mulheres, na verdade, isso incomoda muito. Então, antes, como eu falei, o mais precoce possível na fisioterapia, melhor, porque antes da bracterapia, eu já preciso ter essa paciente comigo, para quê? Orientar ela a um automassageamento. Como que funciona esse automassageamento? É rolamento, tá? É fricção, não vou apertar, mas sim vou massagear essa região. Eu vou massagear liberando as estruturas ao redor, tá? Isso não precisa ser eu que faça. Eu preciso ensinar ela pode fazer durante o banho ou durante, no melhor momento que ela se sinta bem para estar realizando. O ideal, antes da braque,
pós-braque. Se ela está com dor, evita um pouquinho mais fácil. Para quê? Para evitar essa estenose. Esse é o melhor tratamento para a estenose, associado, claro, com outros, mas esse automassageamento, essa conscientização, essa palpação da região, para que não corra o fechamento e você consiga continuar tendo relações sexuais. Ah, eu posso ter relação durante a braque? Durante a braque, não é recomendado, alguns médicos não recomendam, mas pós-braquiterapia, tentar manter uma relação normal, tá? Junto, podemos associar os exercícios com pomparismo, e aqui, para a estenose, né, os cones, começa com o menor, né, até o maior, e assim, começa com o menor, coloca, mantém por alguns minutos, tira, vai aumentando conforme eu vou ganhando a elasticidade novamente dessa região, tá? Ela vai ficar ressecada, ela fez uma aderência, pode estar usando lubrificante, sim, tá? Pode conversar com o médico, ver se a paciente não tem alergia. Eu não vou citar nenhum aqui, porque cada paciente é diferente. Cada paciente pode ter uma alergia de alguma coisa, ou se adaptar melhor a um outro creme, a um outro dilatador, mas pode sim associar o uso, tanto durante a relação, para também durante o tratamento. Mas para a estenose é esse automassageamento e esses cones, junto, claro, com o fortalecimento de assoalho pélvico, essa dessensibilização e também o pomparismo, tá? Que a gente pode estar utilizando. Lembra também que eu falei que a paciente pode vir a ter o linfedema devido a esse esvaziamento inguinal que pode vir junto com a esterectomia. Os tratamentos para esse linfedema, o linfedema ele pode estar ele tem grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1 e 2 eu consigo tratar com a linfo, sem problema nenhum, consigo tratar, porém, já em estágios mais avançados, só a linfo não vai resolver. Eu posso fazer a pressoterapia ou também o enfaixamento. O enfaixamento e a presso, elas dão maiores resultados tanto para 1 ao grau 4, né? Em grau 4 já temos várias complicações, sendo mais difícil a redução desse linfedema. Então, o mais precoce possível, em todas as complicações, o mais precoce possível na fisioterapia, no pré-rádio, pré-cirúrgico, até mesmo pré-químio, tá? E a fadiga dessa paciente, o cardio desse paciente, porque ela pode ter realizado químio, pode ter realizado a rádio, e realizar atividades físicas mesmo com esse paciente. E todos eles associando com musculatura de assoalho pélvico. Eu posso estar lá na bike, realizando contrações de assoalho pélvico. Eu posso estar na esteira realizando essas contrações, tá? E assim, todas as pacientes, eu não vou pegar ela, vou avaliar e manter um tratamento a longo período. Eu tenho que ter uma reavaliação. É de extrema importância essa reavaliação. Ver se o nosso tratamento está trazendo resultado. Nessa reavaliação, a paciente pode estar mais aberta a passar para vocês as complicações, tá? Ela pode demonstrar mais, você pode até fazer uma inspeção do que num primeiro momento você não consegue, ver qual dilatador ela já chegou, ou se não está conseguindo, qual o tratamento que ela não consegue, ver essa contração, esse endurance, se ela está realizando, se ganhou força ou não com esse tratamento, tá? Então, essa reavaliação deve ser constante, de 10, 20 sessões está realizando, essa reavaliação conforme a primeira, tá? E aqui eu não vou entrar em detalhes, até porque vocês terão uma palestra sobre o assunto, mas também teremos pacientes em cuidados paliativos em câncer de colo de útero. E qual será o nosso objetivo? Fortalecer alívio para dor e outros sintomas estressantes, reafirmar vida e morte com processos naturais, integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais da paciente, oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente em seu próprio ambiente e oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até a sua morte. Usar a abordagem interdisciplinar para acessar
necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto. Vamos falar que se a paciente estiver com dor, eu não vou forçar ela, eu não vou vai, contrai, segura, não, dá um jeito, não é bem assim, né? Mas assim, se a paciente tem uma queixa, o que incomoda ela é a incontinência, por mais que ela esteja em cuidado paliativo, o nosso objetivo vai ser tratar e melhorar a qualidade de vida dessa paciente, tentando reduzir essa incontinência que tanto incomoda. Ou se ela quer ter relações sexuais, é aí que a gente tem que focar, aí que a gente tem que ajudar, né? Tem todo o tratamento, mas devemos sempre estar ajudando a nossa paciente conforme a sua queixa principal, não só nos cuidados paliativos, mas sim em todo o processo dela desse tratamento do câncer de colo de útero. Então, gente, aqui um recado, né, finalizando. Eu sei que acabou, 40 minutos é pouco, tem muita coisa para falar, mas espero ter passado para vocês um pouco do que eu consigo do que eu consigo. Mas assim, seja sua melhor amiga, conheça o seu corpo, se toque, se palpe, oriente suas amigas a realizarem isso, tá? Mulher, cuidar da sua saúde é um gesto de amor à vida, tá? Então, quem melhor do que nós mesmos para cuidar, né, de nós? E essa é a orientação que eu tenho para vocês. Se cuidem, se protejam, tá? Não confiem em tudo que vocês veem. O HPV, como eu falei, é uma da principal complicação e está relacionado ao comportamento sexual. Então, se cuidem, tá? Se conheçam, se amem, tá? É essa o que eu tenho, a mensagem que eu tenho para passar para vocês aqui no final. E espero ter transmitido bastante conhecimento para vocês. E obrigada, meninas, pelo convite. Adorei. Obrigada, doutora Fernanda, pela excelente apresentação. Nós destacamos a importância de observar sempre os sintomas e realizar os exames ginecológicos como prevenção, né? Já que, como você citou, os sintomas são lentos, então podem passar como imperceptíveis, né? Sim. Fase inicial, eles não vai apresentar sintomas. Quando já ocorre sangramento e dor, quer dizer que já estão em casos mais avançados. Então, vai dizer que o seu tratamento também será um pouquinho mais agressivo. O ideal é inicial. Quanto mais precoce, o seu tratamento vai ser mais adequado, vamos dizer assim, não vai ser tão agressivo, né? Às vezes, apenas a remoção de uma pequena região já vai retira com margem cirúrgica e não vai precisar de uma esterectomia, né, radical. Então, sempre tá realizando os exames de rotina. Tá? Muito obrigada, doutora. Que é isso. Espero ter passado bastante conhecimento aí para vocês. Como eu disse, 40 minutos, como mais ninguém vai falar de colo de útero, eu tentei abordar tudo. De uma forma simples, mas ficou bem completo. Que bom.